Bom dia para todos. O objetivo desta aula é estudar o segundo tema do tópico 1, a fronteira de possibilidades de produção, que é um dos modelos mais simples da macroeconomia. O que são os modelos econômicos? Modelos econômicos permitem que a gente analise algum aspecto da economia. Por exemplo, se queremos estudar crescimento econômico, o modelo mais conhecido para isto é o modelo de Solow, que a partir de dos fatores de produção, capital e trabalho, permite explicar como os países crescem ao longo do tempo até chegar a um estado de crescimento equilibrado. Também temos outros modelos de crescimento, como por exemplo o modelo de crescimento com restrição externa, que foi muito importante para explicar o crescimento ou a falta de crescimento de países latino-americanos. E esse modelo mostra que países que dependem em grande medida da exportação de bens primários estão muito influenciados no seu crescimento pelas flutuações dos preços desses bens produzidos e exportados nos mercados internacionais. Outros modelos importantes que vocês vão estudar ao longo do curso são da microeconomia. Então, acredito que o primeiro modelo que vocês vão estudar é um modelo de concorrência perfeita, que mostra compradores e vendedores, ou consumidores e firmas que produzem bens no mercado interagindo e determinando tanto o preço quanto a quantidade vendida desses bens produzidos. O que é mais importante em relação a modelos econômicos é que todo modelo vai ser construído a partir de hipóteses simplificadoras. Por que simplificadoras? Porque o mundo é muito complexo e explicar economia também é muito complexo. Então, por exemplo, quando pensamos em crescimento econômico, existem inúmeras variáveis que vão estar influenciando esse crescimento de um país ao longo de 30 ou 40 ou 50 anos. Então, a gente tenta simplificar captando dentro do modelo aquelas variáveis que são mais importantes. Então, por exemplo, no modelo de Solow, a gente tem uma função de produção com capital e trabalho e tem variáveis importantes como poupança e investimento para explicar o crescimento ao longo do tempo. Mas outras variáveis que podem estar influenciando são deixadas de fora do modelo para simplificar esse grande tema que é o crescimento econômico. Outra característica importante de modelos econômicos é que esses modelos avaliam tanto questões positivas quanto normativas. As questões positivas têm a ver com uma descrição ou uma explicação de fatos econômicos, evitando juízos de valor e analisando basicamente causa e efeito, ou seja, a economia positiva se preocupa com o que é. Já as questões normativas tentam mostrar que devem ser prescritas certas políticas para chegar a como o mundo deveria ser. Tá? Então, aí sim envolve valores, envolve ética e envolve política. Por exemplo, quando existem políticas distributivas, essas políticas são normativas, porque o objetivo é mudar a situação atual e criar um país ou uma economia que seja mais igual para todos. Então, dentro desses modelos, a fronteira de possibilidades de produção pode ser descrita da seguinte forma. Vamos a começar pensando que todo país tem uma determinada dotação de fatores de produção. O que seriam fatores de produção? Basicamente, trabalho, capital, terra e qualquer outro insumo que sirva para produzir bens e serviços finais. Agora, mesmo que todos os países tenham esses fatores de produção, a pergunta que surge é a seguinte: que quantidade de bens e serviços esses países são capazes de produzir? De que depende essa quantidade? Então, depende basicamente de três variáveis. Primeiro, tanto da quantidade quanto da qualidade dos fatores de produção. Então, por exemplo, nem todos os países têm a mesma quantidade de recursos naturais.
e também nem todos têm a mesma qualidade desses recursos naturais. Então, por exemplo, o fator produtivo terra tem diferentes qualidades e países diferentes têm diferentes dotações de terra. A mesma coisa a gente pode pensar para capital físico, como fábricas, como máquinas e equipamentos, e capital humano, basicamente os trabalhadores e a sua educação. Além desse primeiro fator, um segundo fator importante é a tecnologia. A tecnologia é definida como de que forma os insumos ou fatores de produção são combinados para chegar nesses bens e serviços finais. Então, essa tecnologia também é determinante para o quanto esse país vai conseguir produzir. E, por último, a mudança estrutural, que basicamente é como um país, ao longo do tempo, vai modificando a sua estrutura produtiva. Então, a gente viu na aula passada que, a partir desse Atlas da Complexidade que eu mostrei, que o Brasil teve uma mudança muito significativa na produção ao longo do tempo. Então, era muito dependente do café, foi modificando a sua estrutura produtiva e ficando uma estrutura produtiva muito mais diversificada, ainda dependente de bens primários, mas também muito voltada para os produtos industrializados. Isso é mudança estrutural. Então, a fronteira de possibilidades de produção vai mostrar as quantidades máximas de bens e serviços que um país pode produzir em um determinado período de tempo, então a gente pode pensar em um ano, a partir dos fatores de produção com que ela conta e da tecnologia disponível. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico de produtividade porque mostra claramente como ao longo do tempo essa produtividade, que basicamente é um resultado tanto da mudança estrutural quanto da tecnologia, é determinante para que a nossa fronteira de possibilidades de produção se desloque, seja cada vez maior. Então, aqui você tem 5 países: Brasil, Chile, México, Coreia e Estados Unidos. Então, 3 países em desenvolvimento da América Latina, um país, Coreia, que é assim, um dos únicos países que conseguiu, a partir dos anos 70, chegar a um nível de renda alto como países desenvolvidos e industrializados europeus e Estados Unidos, e Estados Unidos, que é o país que a gente sempre olha como um país que conseguiu um nível de renda, de produto e de bem-estar dos mais altos do mundo. Então, o que a gente vê aqui é, no período de 65 a 2010, tá? Aqui podemos atribuir os ganhos de produtividade. Então, vejam só, essa coluna azul, mais escuro, está mostrando ganhos de produtividade, ou seja, está mostrando o quanto esses países conseguiram deslocar a sua fronteira de possibilidades de produção. Tá? Então, por exemplo, o Brasil, em todo esse período, de 65 a 2010, teve um crescimento de 100% da sua produtividade, deslocou bastante a sua fronteira de possibilidades de produção. O Chile um pouquinho mais, o México bem pouco, 13%, Estados Unidos 54%, por quê? Porque é um país que já era desenvolvido em 65, então o ganho é muito expressivo, mas ele partiu em 65 de um nível já alto, e a Coreia, que teve um desempenho impressionante, de mais de 400%. E, além desse crescimento da produtividade, a gente pode ver aqui a que atribuímos esse ganho de produtividade. Tá? Então, aqueles 2 fatores que determinam, então, a FPP, por um lado, mudança estrutural, tá? Então, vemos Brasil, por exemplo, 49%, a Coreia 134%, e o segundo é o efeito tecnológico, ou seja, eles conseguem de alguma forma, a partir dos fatores produtivos, combinar eles de uma forma muito mais eficiente, ganhando em produtividade, tá? Então, o Brasil teve um desempenho de 53%, então metade pode ser atribuído a cada efeito, mas olhem a Coreia. A Coreia, 300% foi ganho tecnológico.
Certo. Então aqui podemos mostrar um desenho da fronteira de possibilidades de produção. Vejam só, eu tenho no gráfico vertical um bem, tá? E aqui vejam a simplificação, né? Fronteira de possibilidades de produção, geralmente olhamos para essa fronteira com dois bens, tá? É uma simplificação. Então, a gente pode colocar bens aqui um pouco mais gerais. Então, poderíamos colocar aqui bens de alta tecnologia versus, aqui no eixo horizontal, bens de baixa tecnologia, tá? Para mostrar também a escolha que um país deve fazer. Então, aqui vemos o seguinte: se esse país produz só bens de alta tecnologia, então aqui a interseção com o eixo vertical, ele produziria 3.000 unidades e 0 unidades do outro bem, tá? Interseção com o eixo vertical. E aqui a mesma coisa, se ele só produz bens de baixa tecnologia, ele vai produzir 1.000 bens e 0 de alta tecnologia. Depois, ao longo dessa fronteira, o que é importante destacar é o seguinte: eu tenho pontos, todos eles são eficientes, eu estou produzindo o máximo dado o fator de produção do que esse país dispõe e dada a tecnologia. Então, qualquer ponto na fronteira é eficiente. Então, um ponto como C, que está mostrando que eu divido a minha produção entre os dois bens, é eficiente, tá? E o ponto A também é eficiente, tá? Agora, o que acontece em um ponto como o ponto B, que é um ponto interior? Esse ponto é ineficiente. Por quê? Porque com os recursos que essa economia tem disponíveis, esse país poderia se deslocar para cima até a fronteira, tá? Então, é um ponto ineficiente. É um ponto no qual existe desemprego dos fatores produtivos. Então, quando um país tem 10% de desemprego, 12% de desemprego, isso significa que esse país, em lugar de estar produzindo aqui, está produzindo em um ponto interior. E esse ponto é ineficiente. Por quê? Por exemplo, se o Brasil ocupasse os 12% de desempregados que tem atualmente, ele poderia produzir mais e ficar sobre a fronteira de possibilidades de produção. O que acontece com um ponto como o D? Esse ponto está fora da fronteira de possibilidades de produção, o que significa basicamente que esse é um ponto inalcançável. Por quê? Porque esse país não tem ou a tecnologia ou os recursos produtivos suficientes para chegar a um ponto como o D. Tá? Então, definição de fronteira de possibilidades de produção, a fronteira está mostrando diferentes combinações de bens produzidos, dada a tecnologia disponível e dada os recursos produtivos que essa economia tem. Tá. Aqui podemos ver um deslocamento dessa fronteira de possibilidades de produção. O que significa um deslocamento da fronteira de possibilidades de produção? Qualquer fator que faça com que ela se desloque para cima ou para baixo. Tá? Então, por exemplo, aqui, o que acontece? Aqui estamos supondo que essa economia teve um aumento da tecnologia, uma melhora tecnológica, por exemplo, na produção de software, tá? Ou bens de alta tecnologia. Então, o que vai acontecer? Com os mesmos recursos produtivos, essa economia pode agora produzir mais, produzir nesse ponto, tá? Se ela destina todos os seus recursos produtivos a produzir esse bem. Então, eu vou deslocar essa interseção com o eixo vertical. Essa interseção não vai ser deslocada. Por que não vai ser deslocada? Porque a tecnologia da produção de carros não foi modificada. Tá? Mas o que vemos aqui é que, na verdade, agora eu posso produzir mais dos dois bens. Por quê? Porque essa economia ficou mais eficiente na produção de software. Consequentemente, ela agora, com os recursos disponíveis, pode produzir mais de qualquer um dos bens. Mas à medida que produzimos mais bens daquele que não melhorou a sua tecnologia, é claro que a gente fica cada vez mais perto da fronteira
anterior. Tá? Então, uma coisa importante da representação gráfica da fronteira de possibilidades de produção que a gente vê é o seguinte. Então, voltando a esse gráfico da fronteira. Primeiro, geralmente a fronteira de possibilidades de produção é côncava em relação à origem. Tá? E a gente vai ver que essa concavidade está muito relacionada com a lei dos retornos marginais decrescentes, que vamos ver daqui a pouquinho. Segundo, a produtividade do fator de produção trabalho, tá? Que é o fator de produção que a gente vai analisar mais, vai ser decrescente em cada uma das indústrias. Tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco por que isso acontece. E terceiro ponto importante em relação ao gráfico é que na fronteira de possibilidades de produção, aumentar a produção de um bem implica sacrificar a produção de outro, tá? Então vejam aqui, se eu passo do ponto A para o ponto C, tá? Eu vou ter um aumento da quantidade de software produzido. Porém, para que exista esse aumento, eu tenho que diminuir a quantidade de carros produzidos. Então, existe um sacrifício. Esse sacrifício em economia é chamado de custo de oportunidade. Tá? Esse custo de oportunidade mostra justamente o quanto essa economia tem que deixar de produzir de um bem para aumentar a produção de outro bem. É claro que nesse exemplo não dá para notar como é importante esse custo de oportunidade, mas quando a gente pensa por exemplo, em exemplos como educação ou como saúde, esse custo de oportunidade mostra a sua grande importância. Tá? Então, se eu preciso, por exemplo, aumentar o gasto público para as campanhas eleitorais e com isso tenho que sacrificar o gasto em saúde ou em educação, isso significa um sacrifício para uma sociedade. Tá? Aqui vocês têm o conceito, então, tá? De custo-oportunidade do qual estávamos falando. Além desse conceito de custo de oportunidade, existem outros dois conceitos importantes dentro da fronteira de possibilidades de produção. Um tem a ver com eficiência produtiva e o outro com eficiência alocativa. Então, a gente viu que qualquer ponto sobre a fronteira de possibilidades de produção é eficiente em termos produtivos. Tá? Então, eu não tenho como utilizar os recursos produtivos melhor para que a sociedade produza mais. É uma fronteira, é o limite. Tá? Então, para produzir mais de um bem, eu tenho que produzir menos do outro. E a segunda questão tem a ver com eficiência alocativa. Então, dentro desses pontos que são produtivamente eficientes, eu tenho que, ou uma sociedade, na verdade, pode escolher um certo ponto que seja mais desejável em termos de eficiência alocativa. Tá? Certo, então agora vamos fazer o seguinte, vamos analisar matematicamente como a partir de duas funções de produção a gente pode chegar a uma representação matemática da fronteira de possibilidades de produção e fazer depois graficamente, representar graficamente essa fronteira, tá? Tudo bem. Então, vamos a supor que a gente tem duas funções de produção para um país. Então, um país, vejam a simplificação, um país que produz só dois bens, ou manteiga, o M aqui, ou trigo. E esse país tem um único fator de produção, que é trabalho. A gente pode pensar, tem também terra fixa para produzir manteiga e para produzir trigo, mas quem pode variar, qual é o fator de produção variável, é o trabalho. Tá? Então, vejam só. A primeira função é uma função hipotética, tá? E está descrevendo o quê? Qual é a minha tecnologia ou qual é a minha função de produção para produzir manteiga, tá? E a segunda, também hipotética, é uma função de produção que descreve como é utilizado o trabalho para produzir trigo. Então, vamos supor que a economia dispõe de 25 unidades de trabalho e vamos tentar derivar uma expressão matemática
para essa fronteira de possibilidades de produção e com ela as diferentes combinações de trigo e de manteiga que conformariam uma FPP. Bom, então vamos a ver como derivar essa fronteira de possibilidades de produção. Lembrando que ela é uma função côncava que vai mostrar o quê? Vai mostrar basicamente a produção de um dos bens em relação ao outro, tá? Então, tem que mostrar uma relação de causa e efeito entre a produção de manteiga e trigo, tá? Então, por exemplo, no gráfico que a gente viu, estávamos desenhando a manteiga em relação ao trigo, ou seja, à medida que aumenta a produção de trigo, tem que acontecer alguma coisa com a produção de manteiga. Basicamente, vai diminuir, tá? Então, vamos a relacionar essas duas funções de produção de manteiga e de trigo. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos a colocar uma restrição. Por quê? Porque a gente sabe que temos 25 unidades de trabalho. Então, o que isso significa? Significa basicamente que eu vou, que 25, opa, tenho que trocar aqui, pronto, que 25 unidades de trabalho vão ser utilizadas tanto para produzir manteiga ou para produzir trigo. Então, a soma de o trabalho destinado à produção de manteiga mais o trabalho destinado à produção de trigo tem que ser igual a 3, nem mais nem menos, é uma restrição. Certo? Então, agora vamos a fazer o quê? A partir dessa equação 3, vamos a deixar em evidência o trabalho destinado à manteiga, tá? Então, LM vai ser igual a 25 menos o trabalho destinado à produção de trigo. Essa vai ser a nossa equação 4, certo? Vamos abaixar um pouquinho aqui. Então, de novo, queremos deixar a produção de manteiga, tá, em função da produção de trigo. Essa vai ser a nossa expressão matemática para FPP, tá? Primeira coisa, restrição de trabalho. Deixamos em evidência na restrição de trabalho o LM, que é o trabalho destinado a produzir manteiga, tá? Então, agora vamos a precisar nessa equação 4 substituir LT, tá? E vamos a fazer isso como? Vamos a pegar primeiro a equação 2 e a partir dessa equação 2 vamos a deixar em evidência o L, que é um L de T nesse caso, né? Porque é o trabalho destinado a trigo. Certo, então a partir de 2, vamos ter que LT elevado ao meio vai ser igual a T dividido 15. A única coisa que eu fiz a partir de 2 é... vou apagar aqui. A única coisa que eu fiz aqui foi, a partir de 2, estou deixando em evidência o LT, certo? Então, agora podemos deixar o LT como sendo igual a T ao quadrado dividido 15 ao quadrado, que é 225. Vai ser a nossa equação 5. Tá? Esse 1 meio aqui é basicamente a raiz quadrada de t, que passa, né, para o outro lado como um quadrado. Certo? O que vamos a fazer agora? Agora vamos a substituir essa equação 5 na equação 4. Tá? Então, vamos a ter que LM vai ser igual a 25 menos t ao quadrado dividido 225, tá? Essa é a nossa equação 6. Certo? Então, vejam só, agora temos o trabalho utilizado na produção de manteiga em função de trigo, da produção de trigo. Então, agora sim, podemos usar essa equação 6 para substituir na equação 1
e deixar então a nossa fronteira de possibilidades de produção, que não é mais nem menos que a produção de manteiga em função da produção de trigo. Então, da equação 1, sabemos que o M é igual a 2 vezes LM, né? Que vai ser 25 menos T2 dividido 225. Desculpem que não estou muito hábil com essa ferramenta. Essa vai ser a nossa equação 7. E faltaria só, então, multiplicar o 2, componentes aqui do parênteses, tá? Para obter a expressão matemática, então, da FP. P, que vai ser, então, a produção de manteiga em função da produção de trigo. Certo? Então, manteiga em função da produção de trigo. Bom, continuando, agora vamos a ver, uma vez que a gente derivou essa fronteira de possibilidades de produção, como podemos fazer uma tabela que mostre diferentes combinações dentro dessa FPP, ou seja, no limite, né? Então, por exemplo, a gente pode ter diferentes combinações aqui, A, B, C, D, até K, tá? Aqui nessa coluna estou mostrando o quê? Quanto de trabalho é utilizado para produzir trigo. Então, começando de 0, passando a 1, 2, enfim, até 25. O máximo tem que ser 25, por quê? Porque é a restrição de trabalho que essa economia tem. A mesma coisa para a manteiga. Então, quando eu utilizo 0 unidades de trabalho em trigo, isso significa que estou utilizando todas as unidades de trabalho em manteiga e assim sucessivamente. Vou diminuindo aqui até chegar em 0 quando todo o trabalho é utilizado para trigo, tá? Aqui eu vou ter o que? A produção de trigo e manteiga. Então, ó, quando eu faço uma produção de 0 de trigo, tá? Quando eu utilizo nenhuma unidade de trabalho em trigo, eu vou produzir 0 unidades de trigo e o total de manteiga. Então, vejam aqui, é 2 vezes a quantidade utilizada de trabalho em manteiga, que é a função de produção que eu tenho para manteiga, tá? Agora, quando eu utilizo uma unidade para trigo, eu vou ter o quê? 15 vezes a quantidade de trabalho utilizado em trigo elevado a 1/2, tá? A função de produção para trigo, tá? Então, essa é uma forma bem mais fácil de analisar quanto vai ser produzido de cada, qual é o máximo que vai ser produzido de cada um dos bens, de acordo a como eu vou distribuindo o trigo e a manteiga, tá? Então, essas quantidades aqui vão estar me determinando a minha fronteira de possibilidades de produção. Por quê? Porque eu estou utilizando com o máximo de eficiência o trabalho, tá? Por quê? Porque estou utilizando todas as unidades de trabalho e, além disso, estou utilizando a melhor função de produção, a melhor tecnologia que esse país tem disponível, tá? Então, eu poderia aqui desenhar uma FPP fazendo o quê? Inserindo aqui um gráfico de dispersão, tá? Um gráfico de dispersão com linhas suaves, tá? Aí teria o gráfico. Eu fiz aqui o mesmo gráfico, tá? Então, vocês podem ver a fronteira de possibilidades de produção. Aqui, interseção com o eixo vertical, tá? Que vai ser a minha quantidade produzida de manteiga, e no eixo horizontal deveríamos incluir aqui os eixos. O título do eixo, perdão. Então, aqui teríamos manteiga.
trigo. Certo? Eu vou deixar na apresentação de vocês, que eu vou postar, então, a tabela para que vocês vejam. E, para terminar, vamos a definir a lei dos retornos marginais decrescentes, certo? Então, a gente viu que, à medida que eu aumento a quantidade de emprego na produção de um dos bens, a minha produção aumenta, tá? Então, vejam aqui, aumenta a quantidade de trabalho, a produção ela vai aumentando, certo? Mas se ela aumenta numa proporção cada vez menor, tá? Então, a lei de retornos marginais decrescentes vai mostrar isso, que quando aumenta a quantidade de um fator variável, que aqui é o trabalho, mantendo-se a quantidade de outros fatores fixos, que a gente pode pensar, a terra está fixa e eu aumento só o trabalho na produção de trigo. Vamos a chegar a um ponto a partir do qual vai decrescer o produto marginal do trabalho, certo? Então, podemos voltar para a planilha do Excel para ver em que medida essa lei dos retornos marginais decrescentes aparece no nosso exemplo. Na tabela, vemos o seguinte. Então, vamos ver, por exemplo, para trigo. Tá? Então, a definição de produto marginal do trabalho é basicamente qual é o incremento na produção de trigo quando eu aumento em uma unidade a quantidade de trabalho. Tá? Então, vejam só, quando eu passo do ponto A para o ponto B, aumentou, então a variação do trabalho é igual a 1, e a variação da quantidade vai de 0 a 15. Então, é claro que é D3 menos D2, né? Dividido B3 menos B2, a produtividade marginal do trabalho é 15. Quando eu passo para o seguinte ponto, aqui a produção aumenta, mas aumenta numa proporção menor, tá? E assim sucessivamente, vai aumentando cada vez menos. Ou seja, é verdadeira a lei dos rendimentos marginais decrescentes para trigo. Mas vejam o que acontece com manteiga. Com a manteiga isso não acontece, tá? A variação da produção é constante. Então, a gente fala que no caso da manteiga, a produtividade marginal do capital, do trabalho, desculpem, é constante e não decrescente como no caso do trigo. Então é isso, gente. Por hoje, aqui terminamos o tema de fronteira de possibilidades de produção. Vocês têm um material para ler, exercícios para realizar e qualquer coisa conversamos na nossa aula síncrona. Muito obrigada pela atenção.